3, 2, 1, gravando, claquete manual, pá! Professor Alex aqui, Fernando de Curitiba. Mais um cursinho fresquinho para vocês, em material gratuito no YouTube e também nos outros canais. Tema de hoje, válvula de pedal. Sei que é um tema simples e básico, né? Mas enfim, tem muita gente que não conhece. Válvula de pedal de freio, buracuda, a gente chama de buracuda. Vamos abrir aqui, vamos ensinar a reparação, alguns ajustes e até um calço ali na parte inferior do pistão para melhorar um pouquinho a ação de frenagem. Valeu, pessoal? Então, vamos iniciar esse treinamento top das galáxias. Aqui, como sempre, o padrão freno. Deixa eu pegar uma cestinha. Beleza, galera. Então, assim, vamos iniciar a desmontagem. Como é uma válvula muito simples, eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui na desmontagem, mas alguns cuidados básicos aqui eu vou passar. Que nem eles aqui, ó. A gente vai tirar o bico de exaustão aqui, ele tá meio preso, ó, tá vendo? Talvez aquele alojamento inferior fique assim, ó, dessa mesma maneira, travado, tá? Cuidado com isso aqui, quando salta na cara, tem que ter bastante atenção aqui. Tirou de cima, já põe o dedão aqui atrás, para que se caso saltar no teu dedo, não saltar na sua cara, tá? Feito isso, eu vou tentar dar umas batidinhas aqui com o alicate. Se não sair, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e injetar ar nela, tá? Vou pegar um alicate e abrir trava aqui, para ver se eu consigo fazer a puxada aqui com o alicate, para não ter que meter ar. Então, pega um alicate e abre trava e puxa o pistãozinho. Show! Saiu de boa. Então, essa molinha com essa base, ela vai comprimida aqui dentro. Como estava muito ressecado, ela não saiu com a força da mola. E esse detalhe de você segurar para não ter um acidente aqui é importantíssimo, tá? Diferenças dessa válvula. Essa válvula aqui tem o pistão de vedação com a sede lisa, tá? Vai ser, então, a captura do reparo com a base lisa, tá bom? Eu não lembro o código, assim que eu pegar o reparo no estoque, eu passo para vocês. Todas essas vedações acompanham o reparo, desde este pistão ali de alumínio, com a borracha fundida, quanto os anéis O-ring. No guia da exaustão, mesma coisa, vai um anelzinho O-ring no topo aqui, tá? Feito isso, a gente vai tirar as vedações aqui das conexões, eu chamo de pneuzinho. Vamos tirar o pneuzinho aqui das conexões. Vem no reparo também. Próximo passo, os 4 parafusinhos Allen 5. Chave Allen 5 é o que vai fazer a fixação da tampa superior para a carcaça inferior da válvula de pedal. Essa parte superior, ela é responsável por comandar o freio da dianteira, tá bom? Então entra o ar aqui contínuo, na pisada do freio, toda a frenagem dos eixos dianteiros, se for o quarto eixo, são 2 eixos, vai ser a conexão feita aqui nesse canal, tá? Na saída 22. Entrada 12, ar contínuo pleno ali do bujão do eixo dianteiro, e a saída 22 vai para toda a sistemática do eixo dianteiro. Seja ele eixo simples ou quarto eixo, tá bom? Esse defletor costuma, em alguns caminhões, enferrujar, tá? Se tiver muito enferrujado e contaminando as bases de vedação da válvula, a gente recomenda dar uma jateada, tá? E se tiver o recurso, fazer uma pintura, mas uma pintura que resista a essas movimentações pneumáticas aqui dentro, tá bom? Caso não tenha esse recurso, isso aqui tem para vender, tá? Tem para vender esse defletor. Não sei te dizer aonde, vou pesquisar e indico para vocês. Nesse detalhe aqui, ó, dessa válvula, vocês vão até dar um nó na cabeça de vocês, porque a gente está acostumado, as válvulas de pedal do Volvo, a ter uma borracha aqui, um vedador, aqui no topo, que veda aqui no topo do pistão aqui, e entre esse defletor. Nessas válvulas não vem essa borracha, tá? Isso é original de fábrica mesmo, não se assustem. Quem já tiver experiência com as válvulas do Volvo, não se assustem, tá? Esse pistão aqui tá bem cravado, eu tentei dar uma puxada pelo meio, não vem. Então eu vou desmontar a parte inferior e a gente depois tensiona ele ao contrário. Tira essa trava elástica do guarda-pó, guarda ela, tira o guarda-pó e aqui, ó, a gente vai ter o pistão inferior, tá? Esse pistão inferior ele é travado aqui também, ele é fixo por uma trava. Deixa eu desemperrar ele aqui que tá todo emperrado, assim como a gente grava os cursos, é com válvulas do dia a dia, tá? Não é válvulas novinhas. Fechou.
tirou esse pistão é responsável pelo acionamento da válvula, recebe a carga mecânica do pedal, do freio, da força do pé, vem aqui pelo pino de ataque e é movimentado os corpos de vedação ali dessa válvula de pedal, tá? Feito isso, é aberto todos os pistões, é circulado o ar por dentro dela e aí vai chegar aí com efetividade nas rodas ou para acionar os seus comandos. Como aquele pistão de baixo está meio preso, eu vou colocar um paninho aqui, bem no topo ali, onde vai bater na morsa, aquela pontinha para não estragar. Um parafusinho a gente vai colocar aqui, ou a gente pode usar uma L8. L8 passa ali de boa, tá? Essa aqui tá muito gordinha, mas assim, eu tinha uma L8 bem fininha aqui que passava de boa, essa não passou, tá bom? Mas enfim, vamos pegar uma haste aqui, qualquer, e vamos empurrar aquele pistão lá. Caraca, meu, esse aqui tá pauleira. Vou dar uma batidinha ali para agilizar o pega. Coloco aqui, ó, de topo, beleza? Vou colocar bastante paninho aqui embaixo, caso ele saltar, ele não machuca, beleza? Agora a gente vai dar umas batidinhas aqui para desconectar o pistão. Então a gente bate aqui, ó, e do outro lado. Ó, já soltou. Essa válvula de pedal aqui tava com problemão aqui. Fechou. Isso ocasiona por conta do carvão. Olha quanto carvão ficou alojado no topo do pistão. Ó. Tá vendo? Então isso aqui emperra mesmo o pistão. Ressecou bem os anéis O-rings aqui dela. E a gente vai fazer toda a substituição desses reparos. No centro vai ter aí o pistão de vedação da área do freio de serviço traseiro. Tira a trava. Da mesma maneira que aquela mola de cima não saiu, essa aqui também não. Ó. Põe aqui a mão em cima e por baixo aqui, ó, eu vou dar uma empurradinha. Ó. Aí ele vai soltar na palma da mão o pistão. Ó. Então ele, em vez de sair pelos ares, ele pá, bate na palma da mão. Beleza? Solta os dois O-rings aqui, ó, tira da peça. E a gente remove o segundo pistão. Esse aqui controla, na verdade ele faz toda a estanqueidade do ar contínuo. Tiramos aqui os outros dois pneuzinhos aqui da válvula. E aí desse detalhe aqui a gente vai jatear, tem que tirar um bujão Allen. Arranca aqui esse anel O-ring. E aí aqui, ó, desse outro lado, a gente vai desmontar o conjunto da mola elástica. Eu vou desmontar aqui para ver se está calçado. A gente coloca um pito, um soquete maior para não atacar ali a ponta do pino de ataque. E aqui atrás a gente acha os dois furos da trava. Essa válvula de pedal, pelo jeito, já está calçada. Tá? Então, tirou a travinha, puxa a sede. Esse é o assento da mola elástica com o pino guia de ataque. E a mola elástica é esse elemento aqui, ó. Não está calçada e ela é original. Só está bem ressecada. Então, está limpo de calço. Válvula lacradinha. Outro detalhe que a gente vai fazer agora, quando a gente jateia essas carcaças, a gente vai desmontar esse bujão Allen. Tá? Esse bujãozinho Allen, se eu não tirar, se eu não remover ele, fica acumulado microesferas ali embaixo dele. Tá? Então é importante a remoção do bujão, caso vocês forem fazer jateamento. Se não for fazer jateamento, zero estresse. Pode só lavar com o thinner, lavar bem lavadinho, tirar todo esse carvão e remontar com reparo novo. Beleza? Mas não custa nada caprichar aqui e deixar essa válvula bem bonitona. Vamos tirar esse bujãozinho. E boa, a válvula está totalmente desmontada. Dicas de lavação antes de partir para a lavação. Como é uma válvula que está cheia de carbonização, que tem muita carbonização nos pistões, eu vou deixar isso aqui de molho no thinner para dissolver isso aqui, ó, essa carbonização, que para o curso vai se tornar mais rápido. Se você usar descarbonizante, Carblock, Bio, qualquer marca de descarbonizante, mergulhe no descarbonizante também, que tem uma ação rápida e eficiente, beleza? Eu vou usar o thinner e a gente vai iniciar a limpeza. Vamos lá para a lavação, pessoal. Vamos mergulhar essas peças ali no thinner. Esse aqui é um thinner para tinta laca, tinta duco, laca, enfim. Tinta à base de nitrocelulose. E essa é uma das ferramentas mais poderosas para dissolver
essas carbonizações de uma maneira rápida. Então a gente mergulha as partes que estão carbonizadas, só com a ação do thinner ela já se desprende da peça. É incrível. Eu acho isso aqui espetacular. Então, vou colocar todas as partes aqui e vou preencher todas elas com thinner. Dou um tempinho ali de 5 minutinhos, no máximo 10 minutinhos já está todo solto. Aí eu só venho com uma escovinha aqui e dou uma esfregadinha e ele já limpa a peça totalmente, tá? Enquanto ali vai trabalhando, eu vou no querosene aqui limpando as demais partes que estão somente com graxa, tá bom? Isso é uma das tarefas mais chatas aí do rolê, da reparação, tá? Mas uma boa limpeza, um ótimo capricho aí na limpeza te dá muito mais qualidade na parte de finalização da válvula e também na vida útil dela, beleza? Então eu vou ficar com essa parte chata aqui e assim que tiver tudo lavadinho e bonitinho, a gente volta. Pessoal, então, finalizada a lavação, a válvula tá partes internas todas bem limpinhas. Agora eu vou separar os itens aqui que a gente vai usar na gabine de jateamento. Eu vou usar a gabine manual, tá? Nesse vídeo aqui, porque aqui nós temos partes com sede de vedação. E lá na gabine de tamboreamento, lá aquela com a turbina, ela danifica, tá? Ela é meio perigosa ali para a válvula, não é boa, tá? Então, mesmo se eu use um tempo mínimo lá, eu não gosto de trabalhar no jateamento por turbina, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar tudo que é de rosca nas partes aqui da carcaça, ó. Parafuso, e o bujão que está aqui. E vou lá para a gabine de jateamento para deixar essa válvula bonitinha. Aí depois a montagem, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui então a montagem, vou fazer uma breve explicação aqui do que é cada parte, como que a válvula se comporta no caminhão. E aí a gente parte para a parte de montagem. Então aqui nós temos a carcaça inferior, carcaça superior, pistão inferior e pistão superior. O restante aqui são os componentes para a vedação, tá? O pistão inferior, quando recebe a potência de frenagem do pedal, vai estimular a abertura da passagem do ar para alimentar a sua saída, número 21, e tem um microfuro aqui na base da carcaça, tem um microfurinho ali, ó, um microfuro que faz o arrasto do pistão superior, tá? Então ele vai movimentar esse pistão superior através desse microfuro, para não ter nenhuma ação mecânica de topo, de contato mecanicamente com um pistão com o outro. Então esse microfuro é responsável por impulsionar esse pistão superior e abrir o pistão superior na medida que eu tenho a saída 21, ou seja, eu tenho um ponto de abertura quase que proporcional ali ao ponto de abertura do pistão inferior. Então eu sempre tenho um adianto a mais lá para a traseira do que para a dianteira, tá? Então o pistão inferior, que é o da traseira, sempre vai ter uma resposta mais rápida do que o da dianteira, tá? Isso é uma das funções aqui de toda essa válvula. O pistão inferior impulsiona a pressão pneumática para as rodas traseiras e também impulsiona a pressão pneumática para a base do pistão superior. E ele que controla a dianteira. Portanto, se faltar ar na traseira, vai ter que ter um encosto de topo, pistão com pistão, para daí você impulsionar o pistão da dianteira. Só numa eventual falta de ar no reservatório da tração. E aí entra o contato físico mesmo de pistão com pistão para abrir o da dianteira. Então, na condição normal, é a pressão pneumática que impulsiona da dianteira, tá bom? O que fazer para melhorar um pouquinho mais o freio, né? O famoso vou dar uma envenenada no freio do caminhão, tá? Então, a gente vai pegar um reparo de qualidade, vai pegar toda, enfim, essa composição de peças e montar uma arruela pequena de calço aqui embaixo do pistão de borracha, da mola elástica, para que ela fique com uma carga um pouquinho mais acentuada. Então isso reflete até na movimentação do pedal. Então eu tenho um pedal mais firme, mais rígido ali, e a percepção da resposta da melhora de frenagem, ela é, vamos dizer assim, realmente você sente no pé, tá? Só que
Mesmo com o contato original, com a mola elástica original, a gente tem o fim de curso do pedal. Então, se ele vencer a carga da mola, eu tenho o fim de curso. Aí o pino de topo encosta no topo inferior do pistão, na parte da tração. Então, o pedal vai mais lá embaixo, porém eu também tenho 100% de frenagem. Porém, o pedal se desloca mais. Aí dá aquela percepção de que o freio do caminhão está ruim. Então, para a gente passar essa sensação de freio mais em cima, mais topadinho, mais potente, a gente dá uma leve calçada aqui dentro da mola elástica, beleza? Vou pegar o reparo aqui da Kinelato. O código dessa montagem aqui vai ser o 1062M, letra final M de moderno, tá? Que é com a base lisa. Vai estar escrito aqui, ó, sede lisa Knorr, tá bom? O pistão que não é usado sede lisa, que é a sede com ranhuras, com rugas, ele é liso nas sedes. Liso, liso, liso e liso. Não tem esse chanfro, essa base de vedação. Quando tem o chanfro nas peças, a sede do pistão é lisa, tá? Quando não tem o chanfro, que a sede do pistão é lisa, a sede do pistão do reparo é chanfrada, tá bom? Então, nas válvulas que tem o chanfro feito na válvula, a base do pistão do reparo é lisa. E nas peças da válvula que é liso, não tem o chanfro, a base do pistão do reparo vai ser chanfrada, tá bom? A graxa agora que ela tá mandando tá top, beleza? Aquela graxinha de silicone lá deu muito problema. Foi um problemão usar aquela graxinha de silicone, mas agora a Kinelato já corrigiu. Parabéns para o pessoal da engenharia. Uma das coisas que eu não costumo usar, seja reparo Kinelato, Farge ou qualquer outra marca que seja da linha paralela, são as molas, o tratamento de corrosão aqui, no que é usado aqui com as molas Kinelato ou Farge que for, esse tratamento de superfície ele dura muito pouco, ele enferruja com muita facilidade, tá? Por mais que é feito todo um estudo, todo um trabalho, ainda assim eu prefiro usar as molas velhas, que elas duram muito mais, tá bom? Então, vamos partir para a montagem, pessoal. Caso a mola velha, repetindo, esteja podre, esteja quebrada, esteja danificada, aí sim eu monto com as molas Kinelato, mesmo sabendo que elas não têm tanta durabilidade. Beleza? Fica só para um plano B mesmo. Então, vamos colocar a composição dos anéis. São 2 anéis O-rings iguais aqui, ó, para a pistão da dianteira. Um anel O-ring bem pequeno aqui, bem menor de diâmetro. Os anéis das guias de vedação, é um por fora e um por dentro. São dois guias, tá? Um por fora e um por dentro. Fechou? E aqui nos pistões de vedação vai um anel fininho, lá dentro, ó. Tem que encaixar dentro do seu canal. Deixa eu colocar ele ali. Fechou? E com o dedinho a gente acerta ele lá. Então são 2. Um em cada pistãozinho. Faz tipo um biquinho assim, ó. Encaixa ali e gira com o dedo. Fechado. Essa aqui é a mola elástica, a famosa mola elástica. A Kinelato manda uma mola elástica até mais rígida do que a original. A original é bem mole, bem molengona. Então, só com a mola elástica Kinelato já dá uma sensação de potencial de frenagem top. Mas a gente vai dar uma levemente calçada nela com uma das travas que sobra do reparo, tá? A gente vai colocar uma travinha menorzinha ali. Essa trava do reparo não vai dar certo, pessoal. Até falei besteira aqui. Vou achar uma arruela M26 que vai ser a ideal. Aguenta aí que eu já vou localizar ela aqui. Essa aqui dá. Então assim, ó. Eu vou usar uma arruela de vedação M26. Vou soltar lá no fundo, tá? Bem centralizadinha. E aí eu vou com a mola elástica por cima dela. E aí eu faço a montagem com esse pistãozinho de topo para não estragar a sede. Beleza? E aqui a gente vem... Eu vou usar todas as travinhas Kinelato. Vamos ver como é que vai se comportar, tá? As travas não é um item tão difícil de acertar, né, na produção. É um item mais simples. Então, vamos colocar aqui com o alicate a trava do pistão inferior, que é do conjunto da mola elástica. Fechou? Então, pistãozinho travado, em cima não travou.
Vamos dar mais uma apoiadinha aqui e fazer com que trave em cima também. Aí. Agora sim. Travadinho, bonitinho. Vamos para o próximo passo. O próximo passo vai ser montagem das bases de vedação. A graxa aqui na Lato Manda é top, porém a gente tem uma mais top ainda. Para quem não conhece, essa aqui é a graxa CBA2. A formulação é igualzinha da Vabico, como vocês podem ver aqui, é uma consistência bem semelhante da Vabico. E a fórmula dela, ela é idêntica à graxa Vabico. Então, quem tiver interesse, ou aqui nesse vídeo vai aparecer o link, beleza? Uma das duas áreas aqui da minha ponta da minha mão, ó, vai aparecer o link da graxa. Muitos dos clientes falam para mim, Alex, mas é uma graxa muito cara. Sim, mas ela entrega o que promete, beleza? Eu acho que vale muito a pena vocês pagarem o preço da graxa e terem aquilo que ela promete, valeu? Então, pistãozinho de vedação inferior, junto com a mola, lá na base da válvula. Ó. Entra ar contínuo, sai ar contínuo, entrada, saída. Esse pistão controla a vedação desse canal. Então, graxinha em todos os elementos, onde vai circular ali a movimentação dos pistões. E aí a gente vai partindo para montagem das partes. Na parte de baixo é a trava que tem o furo maior, com alicate de trava grande. A gente vai apoiar com a mão aqui e tensionar com o bico do alicate mesmo. Cara, essa trava eu não gostei. Ficou muito grossa, vai escapar. Então, a trava de baixo não é boa. Muito grossa aqui, ó, a espessura dela. Vou colocar a velha. Ah, Alex, mas você quase não usa os itens metálicos do reparo quinelato. Eu não uso aquilo que eu não sinto confiança de usar, tá, pessoal? Então, o que eu fico com o pé atrás ali, eu não uso mesmo. Dá uma batidinha para certificar que encaixou. Vamos prender na morsa aqui, né, pessoal? Tem morsa para isso. Aí, vou pegar uma chavinha de fenda para ficar mais caprichado. E daí a gente só dá um apoio. Lembrando que eu não estou usando essa trava ali, talvez porque a válvula esteja com algum, sei lá, algum probleminha no canal da trava. Mas a original se encaixou com mais facilidade. Não quer dizer que tem defeito na trava, tá? Simplesmente é uma particularidade daquela situação ali. Beleza? Passa a graxa. Mola de retorno do pistão. Só ver como é que tá ali embaixo. Tá top. Mola de retorno do pistão. O pistão inferior. A gente lubrifica bem aqui. Como vocês podem ver, a graxa ela é bem top mesmo. Essa graxa aqui para aqueles atuadores das transmissões automáticas, servos eletropneumáticos, é muito top, porque ela não dissolve, ela sempre está lá lubrificando, é uma graxa top mesmo. Então a trava do pistão inferior, a gente juntamente com o polegar aqui, ó, a gente leva ele lá embaixo. Levou lá embaixo, a gente tem o movimento de pisada de freio, recuo do freio. Pistão de cima, ó, pisa no freio, recua freio. Então esse é o pulo do gato, tá? Tem que se movimentar com facilidade, não pode ter nada obstruindo. O diafragma, muitas das pessoas, eu já vi mecânicos aqui montando com essa parte aqui para cima, assim, ó, tá? A montagem dele é assim, ó, é o contrário, tá? Coloca lá e com a mão vocês vão encaixar no canal ali de assentamento desse diafragma. No finalzinho ali, ó, às vezes ele fica com um beicinho para dentro, tá? Então a gente tem que ir moldando ele dentro do canal, ó. Então tenta arrastar ele lá em cima. Cuida para não rasgar, né? Isso aqui é material de borracha, então tem que ter bastante cuidado. Então, colocou lá, a gente vai assentar ele aqui com o dedo, ó, fazendo com que ele vire a ponta dele lá dentro do canalzinho. Fez esse assentamento, ficou essa barriguinha aqui para fora, ficou top. A trava que vem no reparo, não sei se vocês conseguem, aqui é difícil de pegar. A trava que vem no reparo ela é um pouquinho mais grossa, ó, ela tem o arame um pouquinho mais grosso. Eu não gosto de usar a trava do reparo, tá? Gosto de usar a trava velha, que ela é mais fina. Não sei se vai conseguir pegar a ponta do arame lá. Ela é um pouquinho mais grossa. É difícil de se encaixar ali dentro, tá? Então, a trava que vem no reparo eu deixo quieto, eu uso a velha. E a velha
se assenta melhor, tá? Ela quase não aparece aqui, ó. Se eu colocar aquela nova, ela fica meio que querendo aparecer, beleza? Eu pego o alicate aqui, ó, eu dou uma tensionada para ver se ela ficou bem encaixada, ok? Top das galáxias, ficou montada a nossa parte inferior da válvula. Agora a gente vai para o pistão superior, ó. Eu prendo na morsa, vou pegar minha graxinha especial aqui, CBA2, e vou lubrificar essa parte superior juntamente com o pistão dela. Beleza? Então a gente faz a lubrificação aqui top na parte central também e coloca esse pistão lá dentro. O anel de vedação da carcaça, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a gachetinha, porque a Kinelato está mandando e eu gosto de colocar essa gachetinha nesse pistão intermediário, no pistão da dianteira. Eu esqueci de lavar a arruela amarela que está lá no thinner, vou lá buscar ela agora rapidinho e já volto. Então, continuando aqui, pessoal, aqui está a arruela intermediária. Lembrando que ela tem que ficar assim, ó, tá? Com essa parte barriguda pro lado de dentro aqui da carcaça e não ao contrário, porque senão você limita o movimento do pistão. O pistão, se eu colocar ela ao contrário, ó, ela vai dar de topo na arruela, então tem pouca movimentação. Aqui não, aqui está no movimento ideal do pistão, beleza? Por que eu gosto de usar a gachetinha que vem no reparo, essa pecinha aqui, ó? Na válvula, tem válvulas que não vêm com essa gachetinha. Eu gosto de usar por quê? Porque daí a gente tem um equilíbrio da contrapressão mais acentuado. Então eu tenho o impulso desse pistão e esse furo sem essa gacheta, ele não serve para nada, porque a gacheta ela não está ali para vedar o centro do diâmetro aqui. Então, esse furinho nessa chapa não servia para nada. Agora ele vai servir para alguma coisa. Eu vou colocar a gacheta e aí o recuo da contrapressão vai ter que ter essa barreira aqui, ó. Então, eu tenho a elevação aqui do pistão, tenho a resposta do sinal do freio dianteiro, porém o recuo para dar o equilíbrio tem que passar pelo furinho. Então ele tem uma levemente ali antecipação do freio da dianteira. Então eu tenho mais aplicação no freio da dianteira. Muitas das pessoas falam, porra, mas daí vai frear demais a dianteira. Não, é uma leve antecipação, um leve recuo ali, né? Uma leve recuo na contrapressão para dar o equilíbrio. Então ele tem um pouquinho mais de potencial na dianteira. Eu gosto de deixar assim, porque te dá um freio mais estável ali, sabe, na condução. Beleza? Então, a gente vai montar aqui com a gacheta central, tá? Assim como eram os pedais de freio dos Volvo antigos, lá dos NL12, NL10, tá? Que usavam esses pedaizinhos Knorr. Mercedinho lá, o 1313, 1513, e a gente deixa nesse mesmo formato. Eu gosto de montar assim, tá, pessoal? Esse é só um gosto particular meu, beleza? Vou passar um pouquinho de graxa aqui, ó, onde vai fazer a vedação das partes superiores aqui. E a gente vai montar agora a tampa de cima. Lembrando que as roscas, elas têm que ficar o mais próximos das de baixo. Então, é essa a posição certa. Já vi válvula de pedal montada assim, ó. Tá? Então, outra orientação. Aqui a gente tem o 11 e o de cima tem que ser o 12. Se eu montar o contrário, ele vai ser o 22. Então, tá aqui, ó. Então, número com número, 11, 12, 21, 22. Beleza? O 11 é a entrada do freio de serviço traseiro e o 12, freio de entrada de serviço dianteiro. Tá? 21, saída do freio de serviço traseiro e o 22, saída do freio de serviço dianteiro. Beleza? Fechamos aqui os 4 parafusos. Fechou. Então, realinhamos na morsa e vamos para o pistão de vedação da dianteira. Mesmo procedimento, graxinha no pistão, graxinha no centro do pistão, mola por cima desse pistão, guia da sede de vedação, tá? E aí a gente vem com o bico de exaustão. Nessa válvula tem o bico de exaustão.
que vai esse anelzinho O-ring em volta, tá? Então, colocou aqui. Graxinha nele e ele por cima, beleza? Eu vou usar a travinha nova, vamos ver se ela se adapta bem ali. Colocamos aqui na ponta do alicate e descemos ela juntamente com o bico do alicate. Ó, essa aqui travou top. Fazemos a conferência com a chave de fenda, travada perfeitamente bem. Limpo aqui o excesso da graxa que passou por cima. Vamos fechar o nosso potinho de graxa para não ter contaminação. E aqui a gente vai adaptar agora, né, assentar os pneuzinhos. Fechou? Então, o assento das conexões Ralphos. Colocou os 4 aqui. Fechou. E a gente vai finalizar com a montagem do bujão. Esse bujão aqui eu gosto de colocar ele com veda-rosca, tá? Caso eu tenha um pouco de tempo, dá para colocar com uma trava-rosca, uma cola, o que for. Eu gosto de veda-rosca que ele me dá a segurança de vedação ali, para já colocar na bancada e trabalhar. Então, as 2, 3 voltinhas de veda-rosca já estão suficientemente aptas ali para vedação. Então, colocou o veda-rosca, faz o aperto, o ajuste final aqui da válvula, fechou, arranca a sobra do veda-rosca, para não ficar um negócio feio, né? Todo bagunçado. Passa o riscadorzinho nele aqui, que ele já se sai daqui. Fechou. Como a gente usa pintura, toda e qualquer riscada que tiver na válvula, ela vai sumir. Agora sim, válvulas montadas, né? Válvula montada, pá, vamos para a bancada e fazer os testes em bancada. Vamos lá comigo. Fechou gravando? Então, início do teste. Aqui na bancada freio de águia a gente tem o gabarito multifuros para teste de válvula de pedal. A gente vai conectar aqui na disposição que tem do acoplamento dessa pedal, que ela é padrão, tem muitos pedais que usam esse tipo de furação. Vou colocar aqui 2 parafusos cruzados, tá? Que ele vai me dar a estabilidade do teste que eu preciso. Claro que o ideal era colocar os 4, ótimo, mas aqui para ambiente de teste 2 já resolve, beleza? Lá no caminhão, deixe com 4 itens de segurança, tem que estarem bem fixados, tá? Conexões M22 por 1,5. A gente vai fazer o aperto aqui dessas conexões e fazer as ligações aqui com a bancada. Como é uma válvula que não tem nada de eletrônica, a gente vai usar só a parte pneumática da bancada. Na minha alimentação do freio de serviço traseiro, que é o 11, eu vou colocar aqui no M7. Já está pressurizado ao máximo, 10.5. Na saída do freio traseiro, vou deixar no M1. No freio dianteiro vai ser no meu M8. No 12 da dianteira, pressurizado também ao máximo, 10.5 bar. E na saída do freio dianteiro vai ser no meu M2. Ok, na bancada da freno nós temos aqui entrada, saída no centro, bloqueado. A gente vai ter a pressurização dos manômetros através do movimento do pistão pneumático aqui, ó. Então nós temos aqui, deixa eu abrir aqui mais o meu ciclo. Então nós temos aqui a pisada do freio e a exaustão do freio, tá? Eu vou controlar aqui mais a subida do pistão para que a gente possa ver ele gradual. Fechar aqui um pouquinho mais também. Então aqui nós temos o movimento do pistão, bem lento, ó. Deixa ele chegar lá, tá vindo. Logo, logo ele aciona. Quer ver? Vai pressurizar lá embaixo. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Aí. E aqui a gente vem gradual a subida, ó. Então nós temos aqui dianteira sempre um pouquinho arrastada do que a traseira. Isso no movimento de ação, ó. Vocês vão ver que a traseira sobe quase meio bar adiantado. Depois que eu solto a mão, ó, a dianteira estabiliza, tá? Então, a dianteira, por conta daquela chapinha que eu coloquei, o retentorzinho, ela sempre tem um recuinho a mais. Porém, esse é o efeito que a gente precisa. A tração sempre com antecipação, ó. Tenho 6, agora que foi equalizar em 6. Então, assim, no teste via pistão, com os ajustes de velocidade do pistão,
a gente consegue ver os acionamentos mínimos e compassados ali da ação. Numa carga completa do pistão, a gente tem que encontrar equilíbrio. Está entrando 10,5, lá nós temos que encontrar 10,5. Se eu tiver qualquer fuga na movimentação dos pistões, algum vazamento no movimento desses pistões, eu já vou conseguir capturar aqui, entendeu? Então, com essa maneira de teste, você tem um teste top. Claro que se você quiser exagerar no fluxo, você tem acionamento rápido e descarga rápida, tá? Caso queira pegar vazamento na lentidão, no movimento lento, estrangula as agulhas aqui da bancada e movimenta lentamente esse pistão. Eu vou tirar desse gabarito aqui, que é item de série aqui da bancada freno, e vou colocar no gabarito com rosca manual, que a gente vende na loja, tá? Tá em algum lugar também, ou aqui desse vídeo, o gabarito para teste de válvulas de pedal, tá? Ele é um suportinho, vocês vão fixar ele na bancada ou em algum lugar, tá? Que vocês consigam trabalhar com ele na lateral assim, beleza? Geralmente eu aconselho colocar em laterais de bancada, tá? Que você consiga tanto impulsionar a rosca com a mão esquerda quanto com a mão direita, dependendo da lateral da bancada que você escolher colocar, tá? Hoje eu vou fazer só um exemplo aqui do que a gente pode executar de teste com o gabarito, e aí vocês criem a fixação ideal de trabalho para vocês, tá bom? Aqui para nós vai ser só para modelo de visualização e que vocês conheçam a ferramenta, tá? Então eu vou rotacionar essa base, que é o pino de ataque, até o ponto mínimo ali, ó, que eu vou conseguir acoplar o pedal. O pino de ataque ele é bem extenso, então a gente tem que recuar ele ao todo, tá bom? Eu fiz esse gabarito não só para essas pedais mecânicas. O intuito desse gabarito era para as válvulas de pedal eletrônicas, para que a gente possa movimentar ela de milímetro em milímetro e capturar essas movimentações através da bancada, tá? Então, eu desenvolvi esse gabarito para essas pedais aqui, ó, beleza? Mas, como as válvulas de pedal mecânica também são itens de giro nas empresas de freio, dá para testar também. Então, a válvula está lá, a gente tem o acionador aqui com rosca, tá? E a gente vai conseguir pressurizar também lentamente, por conta da rosca de passo de 1 milímetro, a gente consegue também, ó, pressurizar lentamente e ver a movimentação dos manômetros, ó. Então a gente tem tração com 2, dianteira com 1,5, ó, 3, quase chegando em 3, 2,5. Então a gente tem essa visão através do gabarito. Se eu não tivesse esse gabarito na mão, eu não teria potência ali para acionar dessa maneira. Então, ó, a gente tem as descargas, tá? Então, isso aqui, ó, é muito bom para uso em bancada, tá? Vocês podem usar o volante com a mão ou com o cabinho aqui, ó. Fechou? Então, esse gabaritinho é muito bom. Tem várias furações, são as mesmas furações que a gente tem aqui na bancada. Então, fica um item aí de uso bacana para vocês no dia a dia. Beleza? Então, esse foi o curso da válvula de pedal de freio Knorr Buracuda para vocês. Abraço! Deixe o seu like, se inscreva, compartilha, que isso ajuda muito o nosso empenho na criação de conteúdos. Beleza? Abraço, tamo junto, tchau!